Colossenses, capítulo 3, nós vamos revisitar esses versos, nós vamos revisitar a pregação que foi feita, talvez há 2 anos atrás, não sei, em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Quando eu estava na terceira série, eu acho que foi na terceira série, não me lembro bem, mas deve ter sido na terceira série do ensino fundamental. Eu estudava no Nilo Peçanha, eu tive que fazer um trabalho em grupo. E eu e os meus colegas, que fazíamos parte desse grupo, nós combinamos que faríamos esse trabalho na casa de um colega. E para chegar lá, eu fui até a escola, que é pertinho aqui de casa. Eu fui até lá a pé e de lá nós fomos de carro até a casa do colega, no qual nós havíamos combinado que iríamos nos encontrar lá, né? Ocorre que na volta para casa não me ofereceram carona. Eu não sei por quê, não sei o que aconteceu, só me ofereceram carona para ir, mas para voltar, não. E eu tinha entre 9 e 10 anos e sem saber para onde ir, eu simplesmente saí do portão da casa para fora e eu comecei a andar sem destino, porque eu não sabia para onde ir. Eu não sabia para que lado eu deveria de ir para chegar na minha casa. E eu fiquei com um certo medo naquele momento. Porque eu pensei, e agora? O que eu faço agora? Como é que eu chego na minha casa? Eu não sabia para onde ir. De repente eu tive a ideia, brilhante tanto no sentido verdadeiro como também no sentido um pouco irônico. Eu tive a brilhante ideia de me orientar pelo sol. Porque eu sabia qual a posição do sol em relação à minha casa naquele horário da tarde. Então eu pensei, bom, eu vou aqui tentar me orientar pelo sol. Eu vou me dirigir de tal modo que eu veja o sol da mesma forma como eu vejo o sol na minha casa, nesse horário da tarde. E eu fui caminhando, eu fui indo. E eu sei que eu acabei chegando exatamente na frente da minha escola. E dali eu já sabia voltar para casa. E hoje eu sei, obviamente, que eu não estava de fato me orientando pelo sol. Eu sei que da forma como eu estava me orientando pelo sol, eu poderia chegar em qualquer lugar, menos a minha casa. Mas graças a Deus eu acabei chegando na minha casa, né? Nessa história, ela me faz lembrar do quão difícil era empreender uma viagem no passado. E quando eu penso no passado, eu não estou pensando apenas há 100 anos atrás ou 500 anos atrás, eu estou pensando há 2.000 anos atrás ou 3.000 anos atrás. Para orientar o seu caminho e saber a rota que deveriam tomar, esses viajantes do passado, eles tinham que olhar para cima. Eles se orientavam pelos céus. Eles se orientavam pelas estrelas. E esses caras, eles eram muito bons em se orientar dessa forma, porque eles chegavam ao seu destino olhando somente para o céu, enquanto nós, muitas vezes, com GPS, a gente consegue se perder. Né? Tá no GPS ali, o GPS ele traçou a rota e mesmo assim, de alguma forma, às vezes a pessoa consegue se perder, ela não consegue encontrar o destino dela.
Se é ruim nós nos perdermos a ponto de não chegarmos ao destino desejado nas nossas jornadas neste mundo, pior ainda é nos perdermos nesta vida. Porque se nós nos perdermos nessa vida, certamente nós não vamos chegar a um destino bom. Porque só existem dois destinos. Existe o caminho que conduz ao destino de glória e existe o caminho que conduz ao destino de vergonha. E, na verdade, se você não está firme no caminho que conduz ao destino de glória, você certamente está andando pelo caminho que conduz ao destino de vergonha. Esse destino de glória é também um destino de bênção e o destino de vergonha é também um destino de maldição. E certamente, se nós fizéssemos uma enquete, uma pesquisa, tipo aquelas pesquisas que agora são feitas, né, para tentar descobrir em quem a população brasileira vai votar para presidente, se nós fôssemos fazer essas pesquisas, uma pesquisa assim, certamente todas as pessoas responderiam que elas querem chegar a um destino de glória, a um destino de bem-aventurança, a um destino de bênção. Nenhuma delas quer chegar a um destino de maldição, de vergonha. Mas como saber para que lado devemos ir para alcançarmos este destino de glória tão desejado por todos? Paulo responde a essa pergunta dizendo que o segredo para trilharmos o caminho que conduz à glória é olharmos para cima. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós os manifestareis com Ele em glória. Aqui nós temos esse destino, né, de glória, de bênção. Esse destino que todos querem alcançar, mas que nem todos de fato chegam lá. Então Paulo afirma que se quisermos trilhar o caminho cujo destino é a glória e a bênção, nós devemos olhar para cima. Mas não no sentido de que devemos nos guiar pelo sol, pelas estrelas, pela lua ou coisa parecida. Não, nós devemos nos esforçar para entender, compreender e aplicar todas as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, entender, compreender e aplicar essas coisas às nossas vidas, aqui na terra. Em outras palavras, se você deseja trilhar o caminho que conduz à glória e à bênção, você deve orientar tudo que existe em você por Jesus, por Cristo, o Senhor. E à medida em que hoje à tarde eu estava revendo esse sermão aqui, eu percebi que a palavra orientar vem de oriente, né? O que é o oriente? É o leste. Ou nortear também, né? Nortear vem de norte. Você deve orientar a tua vida por Jesus, por Cristo, o Senhor. O leste, né, se a gente vai usar essa terminologia de orientar, o leste que você procura é Jesus. Ou se a gente pensar numa bússola, a bússola sempre aponta para o norte. Então a gente deveria de usar a palavra ou o verbo nortear. Né? Tudo em você deve ser norteado por Jesus. Por que uma bússola sempre aponta para o norte? Porque o ponteiro da bússola nada mais é do que um ímã. E quando você deixa um ímã suspenso, esse ímã ele se orienta pelo campo magnético da Terra. Todas as pequenas partículas daquele ímã são orientadas, ou melhor, norteadas pelo campo magnético da Terra, de modo que em qualquer lugar do mundo que você estiver, você pega a bússola, você gira ela de qualquer forma e o ponteiro sempre vai apontar o norte.
A agulha está se norteando pelo campo magnético da Terra. Você deve se nortear por Jesus, ou para usar a terminologia que nós estamos usando aqui nessa pregação, você deve se orientar por Jesus. Jesus é o leste, é o oriente para o qual você deve trilhar, seguir. Tudo em você deve ser orientado por Cristo, o Senhor. Isso significa que você deve submeter toda a tua vida, todas as suas circunstâncias à palavra de Deus. A maioria dos crentes em Jesus luta com a seguinte questão: como ser guiado por Deus? Como eu posso ser guiado por Deus? Como eu posso fazer a vontade de Deus na minha vida? Como eu sei que a vontade de Deus está se cumprindo na minha vida? A maioria dos crentes luta com essa questão, com essa pergunta. E muitos crentes adotam a filosofia dos filmes da Disney como estratégia para ser guiado por Deus. E qual é a filosofia dos filmes da Disney? É seguir o teu coração, fazer aquilo que o teu coração manda. Essa é a filosofia dos filmes da Disney. Siga o teu coração. Faz aquilo que o teu coração está mandando. Aquilo que o teu coração deseja é aquilo que você deve fazer. E muitos crentes usam essa metodologia como estratégia para ser guiado por Deus. Por exemplo, há um livro cujo título é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Como ser guiado pelo Espírito de Deus. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Como ser guiado por Deus. Se nós fôssemos resumir numa única frase o argumento presente nesse livro, que foi escrito por Kenneth Hagin, e se você não sabe, Kenneth Hagin é um dos heresiarcas fundadores dos desvios doutrinários conhecidos como Teologia da Prosperidade, Confissão Positiva. Se nós fôssemos resumir numa única frase o argumento dele nesse livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, nós teríamos exatamente esse subjetivismo extraordinário próprio dos filmes da Disney. Siga o teu coração. Siga o teu coração. E não pense que Hagin não cita a Escritura no seu livro. Ele cita a Escritura, mas ele cita a Escritura desconsiderando o seu contexto, e ele faz isso também sem se esforçar em interpretar a Escritura de forma harmoniosa. O que é interpretar a Escritura de forma harmoniosa? É não colocar Paulo contra Pedro, por exemplo. Ou Paulo contra Tiago. Ou Paulo contra Jesus, ou Jesus contra Moisés. Isso é interpretar a Escritura de forma harmoniosa. Interpretar a Escritura de forma harmoniosa é considerar que toda a Escritura foi inspirada pelo mesmo Deus, embora tendo sido escrita por vários homens, em diferentes contextos, num período que eu não sei agora precisar, mas certamente num período maior de 1000 anos na história, em termos de extensão, né? Do primeiro escrito até o último, certamente período maior de 1000 anos. Embora a Escritura tenha sido escrita, então, por vários homens, num período extenso de história humana, ou da história humana, todos eles foram movidos pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito Santo, de modo que não há contradição em nenhuma palavra da Escritura. E Hagin, ao escrever esse seu livro, ele cita a Escritura, mas ele cita a Escritura sem considerar o seu contexto.
Ele cita vários versos, vai citando versos, mas ele não considera o contexto, ele não se dá o trabalho de interpretar esses textos contextualmente e nem harmoniosamente. Nessa pregação nós também citaremos a Escritura, mas ao contrário de Hagin, nós nos preocuparemos em interpretá-la no seu contexto imediato e também de modo harmonioso com o restante da palavra de Deus. E ao final dessa mensagem, nós chegaremos à conclusão que, em vez de seguir o teu coração, você será guiado por Deus ao se orientar por Jesus e por se submeter à palavra de Deus. Não há nenhum subjetivismo em ser guiado por Deus. Não é aquilo que brota no teu coração, não é aquilo que brota na tua mente, não. É aquilo que está na palavra de Deus. Você é guiado por Deus, você sabe que a vontade de Deus está se cumprindo na tua vida, se a tua vida corresponde à palavra de Deus. Se no teu trabalho você obedece à palavra de Deus, se no teu casamento, na tua família, tu obedece à palavra de Deus. É assim que você sabe se está sendo guiado por Deus ou não. É assim que você é guiado por Deus. É isso que o Espírito Santo te ordena por meio dessa pregação. Oriente-se por Jesus ou por Cristo, o Senhor, e submeta-se à palavra de Deus, e você será guiado por Deus de modo que o teu destino será glorioso, o teu destino será de glória. Todos os teus pensamentos devem ser orientados por Jesus, e toda a tua vida deve estar submetida à palavra de Deus. Se é até possível você se perder, mesmo usando a navegação por GPS, é simplesmente impossível que você se perca enquanto estiver se orientando por Jesus, o Senhor, e se submetendo à palavra de Deus. Jesus é o melhor e mais seguro sistema de navegação que existe. De modo que todos aqueles que se orientam por ele certamente alcançarão um destino de glória e bênção. E certamente você não quer se perder nessa vida. Você certamente não quer acabar num destino de vergonha e maldição. Certamente você quer chegar a um destino de bênção, de glória. Então, ouça a voz do Espírito Santo nessa pregação, e você não apenas será guiado por Deus, mas de fato será por Ele guiado a um destino de glória e bênção. Oriente-se por Cristo o Senhor e submeta-se à sua palavra, ou à palavra de Deus, e Deus te guiará a um destino de glória. Deus te guiará a um destino glorioso. E ao longo dessa mensagem nós vamos demonstrar como é que você de fato vai se orientar por Jesus e estar submisso à palavra de Deus. Nos versículos 1 e 2, nós veremos como você deve orientar tudo em você por Jesus. E nos versos 3 e 4, você observará que deve se submeter à palavra de Deus. Toda a tua vida deve estar submissa à palavra de Deus. Paulo começa o versículo 1, começa o capítulo 3, versículo 1. Obviamente, quando ele estava escrevendo Colossenses, Paulo não parou, né? Ali no final do versículo 23, colocou um ponto final, aí disse, bom, aqui é um bom momento de acabar o capítulo 2, eu vou começar o capítulo 3, versículo 1. Não, Paulo não estava pensando assim, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode afirmar que Paulo começa o capítulo 3, ele começa esse novo parágrafo na sua argumentação, retomando algo que ele já havia afirmado antes. Ele afirma o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Na época em que nós pregamos em Colossenses, nós demonstramos como uma das doutrinas preferidas de Paulo é a doutrina da união mística entre Jesus e o crente, entre Cristo e o cristão. Essa doutrina, ela é percebida em todos os escritos de Paulo. E ela pode ser percebida pelo uso repetido de expressões como em Cristo, nele, com ele,
ou com Cristo, e outras expressões semelhantes. Você certamente não vai conseguir ler alguma epístola de Paulo sem logo se deparar com alguma expressão assim: em Cristo, com Cristo, nele, com ele, e assim por diante. Por exemplo, olha só, Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No nada mais é do que a preposição e, mais o artigo o. E o amado é Jesus. Então, agradáveis a si em Cristo, que é o amado. Em quem, em Jesus, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E se a gente continuasse lendo aqui Efésios, a gente a todo momento ia encontrar Paulo fazendo referência a essa doutrina. A doutrina da união entre Jesus e o crente, entre Cristo e o cristão. A gente pode voltar para Colossenses capítulo 3. Todas as bênçãos que Jesus conquistou por meio da sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus pertencem a Jesus e somente a Ele. Tudo aquilo que Jesus conquistou pertence a Ele e a ninguém mais. A igreja e os crentes participam dessas bênçãos unicamente por estarem unidos espiritualmente a Ele. Todas as bênçãos pertencem exclusivamente a Ele e nós participamos dessas bênçãos unicamente porque nós estamos unidos a Ele, porque nós estamos nele. Essa união não é apenas simbólica, mas é de fato uma realidade experimental e espiritual de todos os crentes. Ou seja, quando Paulo afirma em Colossenses 2,12, a gente pode voltar uma página aqui, Colossenses 2,12, na verdade, para nós pegarmos o contexto, vamos a partir do versículo 8, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Nós não somos perfeitos, né? Nós pecamos a todo momento, mas nele nós somos perfeitos. Por quê? Porque Jesus é perfeito. E se nós estamos nele, a perfeição de Jesus é concedida a nós. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual, em Jesus, no qual, de novo, né? A preposição em mais o artigo o, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não aquela circuncisão feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, mas sim a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, quando Paulo afirma aqui, em Colossenses 3,1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ele está retomando aquilo que ele afirmou no 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando Paulo afirma que, em Colossenses 2,12, que estamos sepultados com Jesus no batismo, o apóstolo quer dizer que, estando em Cristo, os crentes estão experimental e espiritualmente crucificados, mortos e sepultados com Cristo.
E os crentes estão experimental e espiritualmente crucificados, mortos e sepultados com Cristo com respeito a duas coisas. Com respeito a tudo aquilo que ocasionou a morte de Jesus e com respeito a tudo aquilo para o qual Jesus morreu. A morte de Jesus foi ocasionada pelo pecado e pela maldição que a lei determina sobre todos os pecadores. Isso quer dizer que, estando mortos com Cristo, nós estamos mortos tanto para o pecado quanto também para a maldição da lei. Ou seja, uma vez que estamos mortos para a maldição da lei, sabemos que não resta mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não resta mais condenação para aqueles que, tendo sido crucificados com o próprio Cristo nos seus corações, não resta mais condenação. Jesus morreu debaixo dessa condenação, Jesus morreu para essa condenação, logo nós morremos também para essa condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Jesus, para eles não há condenação. Não resta mais condenação nem maldição para aqueles que, tendo sido circuncidados pelo próprio Jesus nos seus corações, receberam desse modo as promessas da nova aliança, pelas quais a lei de Deus foi escrita nos seus corações e pelas quais também receberam o Espírito Santo para que vivam pelo Espírito e não mais para aquela natureza pecaminosa que foi extirpada deles quando Jesus os circuncidou. Quando Jesus circuncidou os seus corações. Ou seja, a prova empírica de que você está unido a Jesus e, portanto, morto para a maldição da lei, é que a tua vida demonstra que você também está morto para o pecado. Pois se você está crucificado, morto e sepultado com Cristo com relação ao pecado, como você ainda poderia viver para o pecado? Como você poderia ainda viver pecando? Então, se alguém diz, eu estou em Cristo, e a vida dessa pessoa não é diferente daqueles que não afirmam estarem em Cristo, essa pessoa está mentindo. Porque se essa pessoa está em Cristo, de fato, ela está unida a Jesus na cruz, na morte e na sepultura. Ela foi crucificada com Jesus, ela está crucificada com Jesus, ela está morta com Jesus e ela está sepultada com Jesus. Isso com respeito ao pecado e à maldição da lei. Então, se alguém está em Cristo, afirma estar em Cristo, mas vive como aqueles que não estão em Cristo, essa pessoa está mentindo. E aqui a gente tem que fazer uma distinção entre pecar e viver em pecado. Existe uma diferença entre pecar e viver em pecado. O crente verdadeiro, ele pode pecar, não no sentido de que ele tenha permissão para pecar, mas no sentido de que o pecado ocorre na sua vida. Ele peca ainda. Mas ele não vive pecando, ele não vive no pecado. O crente casado, por exemplo, ele pode adulterar. Mas é só uma vez. Entendeu? Ele não vai viver, ele não vai manter a sua amante por 2 anos. Ele é diferente do seu vizinho. O vizinho dele não está em Cristo, ainda está vivo para o pecado. O cara tem uma amante por 2, 3, 4, 5 anos. Ele vive em pecado. Ele vive pecando. Já o crente, ele até pode cair no adultério. Mas o adultério não é uma marca da sua vida. Ele cometeu adultério,
Mas ele não é um adúltero por viver no pecado do adultério. Não, ele caiu. Ele cedeu à tentação, ele não foi sábio, não estava vigiando, não teve temor de Deus suficiente e pecou. Mas esse pecar é diferente de viver em pecado. Tá? Então a prova empírica de que você está unido a Cristo e, portanto, morto para a maldição da lei, é que a tua vida demonstra que você está morto também para o pecado. Você também está crucificado, morto e sepultado com Jesus com relação ao mundo, na sua rebeldia contra Deus e em todas as suas superstições. É por isso que Paulo, em Colossenses 2:20, cita essa realidade espiritual dos crentes para mostrar que não faz sentido para aqueles que estão mortos em Cristo e para o pecado e para as superstições se submeterem novamente àquelas superstições como se elas ainda tivessem algum poder sobre elas e como se elas tivessem o poder de libertá-los do pecado, como ensinavam os falsos mestres que invadiram a igreja de Colossos. Então, assim como em Colossenses 2:20, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves e não manuseis, os falsos mestres ensinavam o seguinte: olha, o segredo para vencer o pecado é se abster daquelas coisas que são boas. Porque o pecado nada mais é do que a perversão daquilo que é bom. Né? O adultério nada mais é do que a perversão do sexo bom e desejável, que é aquele que acontece no casamento. O sexo é algo bom, o pecado vai lá e perverte esse algo bom. Qualquer pecado pode ser definido como a perversão de algo bom que Deus criou e é pervertido. Os falsos mestres que haviam invadido a igreja de Colossos diziam o seguinte: olha, o segredo para tu conseguir vencer o pecado é tu te abster de tudo aquilo que é bom na criação de Deus. Não toques, não proves, não manuseies. E Paulo afirma que isso é falso, as quais coisas, versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas de fato não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, ou como uma outra tradução, não tem nenhum valor contra a carne, não tem nenhum poder contra o pecado. Tu pode te abster de todas as coisas boas que Deus criou, mas isso não quer dizer que tu vai ter poder algum para dominar a tua carne, para dominar o pecado. Tu não vai conseguir. Porque era isso que a teologia católica ensinava, especialmente na Idade Média. Né? Tu quer vencer o pecado, tu tem que te isolar desse mundo, tu tem que ir para um monastério, tu tem que te abster do sexo, não apenas o sexo pecaminoso, não, até mesmo o sexo lícito, não pode casar. Tem que se abster de tudo aquilo que Deus criou, todas as coisas boas que Deus criou. É assim que tu vai vencer o pecado. E Paulo está dizendo, não é assim. Então, assim como em Colossenses 2:20, Paulo retoma a realidade espiritual da crucificação e morte dos crentes com Cristo, ele também segue agora, no capítulo 3, esse mesmo padrão, agora enfatizando a ressurreição espiritual dos crentes também com Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqueles que estão mortos em Cristo, necessariamente também foram ressuscitados com Cristo, porque é simplesmente impossível que alguém tenha morrido com Cristo e não tenha sido ressuscitado também com Ele. E a razão é a seguinte: quando alguém chega a crer em Jesus, com uma fé verdadeira, com uma fé eficaz, essa pessoa é unida
em Jesus, a Jesus, desculpe, e essa união com Jesus, ela é extensiva, ela abrange todos os aspectos da obra salvífica operada por Jesus. É por isso que em diferentes passagens, Paulo pode ser categórico ao afirmar que os crentes estão com Cristo crucificados, mortos, sepultados, ressuscitados e até mesmo assentados nas regiões celestes. Por que os crentes estão assentados? Nós estamos aqui, nessa terra, cheio de problemas, né? Nosso irmão se acidentou, e Paulo consegue dizer que nós estamos agora mesmo assentados com Jesus nos lugares celestiais. Como é possível isso? Isso só é possível porque nós estamos unidos a Jesus. E é impossível que alguém tenha sido unido a Jesus na sua morte, mas não na sua ressurreição. Se alguém foi unido a Jesus, essa pessoa foi unida a Jesus em todos os aspectos da obra que Jesus efetuou. Essa pessoa está unida com Jesus na cruz, essa pessoa está unida com Jesus na morte, essa pessoa está unida com Jesus na sepultura, essa pessoa está unida com Jesus na ressurreição, e essa pessoa está unida com Jesus na ascensão de Jesus aos céus, onde Jesus está assentado acima de todo principado e potestade e nome que possa ser nomeado. Então, é uma certeza que aqueles que estão mortos em Cristo também estão nele ressuscitados. E, obviamente, Paulo aqui não está se referindo à ressurreição escatológica do último dia, que vai ocorrer quando Jesus voltar. Paulo aqui está se referindo à ressurreição espiritual dos crentes, que Jesus, em João capítulo 3, chama de novo nascimento. A pessoa nasce de novo quando ela é unida a Jesus na ressurreição. Quando ela é ressuscitada com Cristo, a pessoa nasce de novo. Ela é regenerada. Ela estava num estado de morte espiritual em delitos e pecados, como Paulo afirma em Efésios 2, e ela foi então ressuscitada. Ela foi trazida à vida para um estado de vida eterna e abundante. Então, é uma certeza. Se alguém foi unido com Jesus na sua morte, essa pessoa certamente foi unida com Jesus na ressurreição. Mas se é uma certeza que aqueles que estão mortos em Cristo também foram ressuscitados com ele, por que Paulo usa a condicional se aqui? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Se é uma certeza, porque ele coloca aquela condicional ali. Paulo coloca aquela condicional exatamente porque ele não quer que ninguém meramente suponha de forma irresponsável a sua condição espiritual. Paulo não quer que ninguém se engane. Paulo quer que cada indivíduo aqui da igreja de Colossos, e por extensão todos nós aqui, Paulo deseja que todos nós julguemos com clareza a nossa própria condição espiritual, sem supormos nada. É uma certeza, sim, que todos os que estão mortos em Cristo também estão nele ressuscitados. Mas a questão é, será que eu estou de fato morto em Cristo? E fui com ele ressuscitado? Ou será que eu estou enganado? Será que você de fato está unido a Jesus na sua morte e ressurreição? Ou será que você está enganado? Será que nós somos aqueles que afirmam, eu estou nele, sem de fato estarmos nele? Porque a gente quer ver? A gente pode abrir em 1 João, a gente pode estar se auto-enganando.
1 João 1, a partir do versículo 5. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, a gente pode voltar para Colossenses 3. Paulo, ele está fazendo a mesma coisa que João fez na sua epístola. Paulo não quer que nós os enganemos, que nós os enganemos. É uma certeza de que todos os que estão mortos em Cristo também estão nele ressuscitados, e é por isso que Paulo começa o capítulo 3 com portanto. Mas ele acrescenta condicional, porque ele não quer que ninguém presuma de si mesmo. Ele não quer que ninguém pense que está em Cristo sem de fato estar em Cristo. Ele não quer que ninguém diga, não, eu estou morto com Jesus e eu também fui ressuscitado com Jesus, sem que de fato isso seja verdade. É como se Paulo estivesse dizendo, aqueles que estão mortos em Cristo não se submetem mais a superstições mundanas. Verifiquem então se essa submissão de vocês a essas superstições foi apenas um ato falho, ou se essa submissão de vocês às superstições demonstra que vocês realmente não estão mortos em Cristo. Ou ainda, aqueles que ressuscitam com Cristo, que ressuscitaram com Cristo, buscam as coisas que são de cima, onde Cristo está. Verifiquem então se vocês estão se portando como alguém que em Cristo morreu e em Cristo foi ressuscitado, ou se vocês estão se comportando como os incrédulos. Qual é a evidência de que você foi ressuscitado com Cristo? É o fato de que você busca as coisas que são de cima, onde Cristo está. Se você não busca as coisas que são de cima, onde Cristo está, você não foi ressuscitado com Cristo. Verifiquem se vocês estão se portando como alguém que em Cristo morreu e em Cristo foi ressuscitado, ou se vocês estão se comportando como os incrédulos. Em outras palavras, Paulo dá a certeza de que todos os que morreram em Cristo também foram ressuscitados, e ao mesmo tempo ele deseja que os colossenses e nós julguemos a realidade espiritual das nossas vidas com verdade. Por isso, se. E se a gente voltar no 2:20, a gente perceber que ele também colocou aquele se, né? Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Então ele já havia colocado aquele se ali em cima, e ele coloca de novo aqui embaixo no capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E esse é o argumento de Paulo. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E a partir dessa argumentação de Paulo, surgem duas questões.
O que a ressurreição espiritual com Cristo tem a ver com buscar as coisas que são de cima? Você foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, está morto com Cristo, e você foi ressuscitado com Cristo. O que essa ressurreição espiritual com Cristo tem a ver com buscar as coisas que são de cima? Essa é a primeira questão. E a segunda é, o que significa buscar as coisas que são de cima? Vamos responder a primeira pergunta. O que a ressurreição espiritual com Cristo tem a ver com buscar as coisas que são de cima? Nós temos que entender que a obra que Jesus efetuou, ela não pode ser dividida. A gente não pode dividir, por exemplo, a morte de Jesus da sua vida anterior à sua morte. Não há como dividir a ressurreição de Jesus da sua vida. A gente até pode dividir para estudar, mas do ponto de vista bíblico, essas não são diferentes atos. Na verdade, tudo é um e o mesmo ato. Uma coisa está conectada à outra. Normalmente nós pensamos, por exemplo, que para nos salvar, bastaria que Jesus morresse em nosso lugar. Não, para nos salvar era necessário que Jesus morresse. Sim, é verdade. Para nos salvar era necessário que Jesus morresse em nosso lugar. No entanto, antes de morrer em nosso lugar, Jesus deveria viver em nosso lugar. Porque a nossa dívida para com Deus era dupla. Nós não devíamos a Deus apenas a nossa vida de pecado. Nós devíamos também a Deus uma vida de obediência perfeita à sua lei. Jesus nasceu nesse mundo como nascem todos os homens, debaixo da lei. E ele nasceu, Paulo afirma, como o segundo Adão. E quando Paulo afirma que Jesus nasceu como o segundo Adão, isso deveria nos informar que Jesus fez tudo aquilo que o primeiro Adão não quis e não pôde fazer. Tudo aquilo que o primeiro Adão falhou em fazer, Jesus foi bem-sucedido. Se o primeiro Adão, o nosso primeiro representante diante de Deus, se ele tivesse obedecido a Deus e rejeitado a tentação do diabo, pela sua obediência, nós teríamos recebido de Deus, porque nós estávamos no primeiro Adão, né? Adão teria recebido de Deus livre acesso à árvore da vida, de modo que pela sua obediência, toda a humanidade teria recebido a vida eterna. No entanto, em vez de obedecer a Deus, Adão se rebelou contra Deus. Adão pecou contra Deus, de modo que pela sua desobediência, não apenas ele, mas toda a humanidade se tornou escrava do pecado e merecedora da ira e da maldição de Deus. Para salvar a humanidade pecadora, então, era necessário que um novo representante fosse apontado. Esse novo representante teria que ser absolutamente justo, conforme a lei de Deus, para que pudesse herdar para si próprio e para os seus representados as bênçãos que constam na aliança. Mas, além disso, esse novo representante também teria que morrer debaixo da maldição da mesma aliança, para que pela sua morte toda a maldição fosse esgotada. O primeiro Adão é o representante da humanidade pecadora e justamente amaldiçoada por Deus. Já Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, é o segundo Adão e ele é o representante da humanidade redimida e graciosamente abençoada por Deus. Então, antes de morrer em nosso lugar, Jesus deveria de viver em nosso lugar. E foi isso que Jesus fez. Toda a vida de Jesus foi vivida em perfeita obediência à lei de Deus.
de modo que ele é o único homem verdadeiramente justo e isento de pecado que já viveu ou ainda vai viver neste mundo. E tendo vivido essa vida perfeitamente justa em nosso lugar, Jesus também morreu por nós. Ele morreu por nós debaixo da maldição que deveria recair sobre nós pelos nossos pecados. E Deus, sendo justo, não poderia permitir que o único homem verdadeiramente justo e santo permanecesse morto depois de ter sido morto injustamente pelos pecadores. Jesus, então, é ressuscitado dentre os mortos, e tendo sido ressuscitado, Jesus é recebido nos céus como o Filho do Homem. Jesus assenta-se à destra de Deus. Então, a obra de redenção efetuada por Jesus é um todo que não pode ser dividida em atos desconexos. Porque do contrário, nada faz sentido. A ressurreição de Jesus só faz sentido à luz da sua vida justa. A ascensão de Jesus aos céus só faz sentido à luz da sua vida justa. Então, da mesma forma que Jesus morreu para o pecado e para as superstições deste mundo, e então foi sepultado, e então ressuscitado entre os mortos e recebido em cima nos céus, aqueles que estão em Jesus estão unidos a Jesus em todas essas coisas. Nós estamos unidos a Jesus na cruz, na morte, na sepultura, na ressurreição e também na ascensão aos céus. E se eu fui ressuscitado com Cristo, eu haverei de olhar para cima, onde o Cristo ressurreto está. Eu vou olhar para cima para guiar a minha vida aqui embaixo. Por quê? Porque se eu estou ressuscitado com Cristo, eu devo guiar a minha vida por aquele no qual eu estou ressuscitado. E se ele está assentado nos céus, é para lá que eu vou olhar para guiar a minha vida aqui embaixo. Se eu guio a minha vida por aqueles que estão comigo aqui embaixo, quer dizer que eu não estou unido àquele que está assentado nos céus depois de ter sido ressuscitado dentre os mortos. Não é possível que alguém que em Cristo esteja morto, ressuscitado, não busque as coisas que são de cima, onde o seu Senhor ressurreto está assentado à direita de Deus. Então, a resposta à primeira questão, o que a ressurreição espiritual com Cristo tem a ver com buscar as coisas que são de cima? A resposta é a seguinte: aquele que morreu em Cristo e em Cristo foi ressuscitado, haverá de buscar as coisas que são de cima, pois é lá que o seu Senhor ressurreto está, assentado à destra de Deus. O que significa? A segunda pergunta. O que significa buscar as coisas que são de cima? Versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu traduzi, e também versículo 2, desculpe. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Eu traduzi esses dois versos da seguinte forma, você pode ler aqui na Bíblia para perceber as diferenças. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, procurai conhecer e compreender as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai conforme as coisas celestes e não conforme as coisas terrestres. Você deve aprender a raciocinar conforme as coisas celestes, conforme a realidade celestial, conforme a realidade que está agora mesmo
diante de Jesus. É dessa forma que você deve aprender a raciocinar e não de acordo com a sabedoria humana e pecadora deste mundo. A ordem para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está, é o mandamento para que em todas as coisas nessa vida e neste mundo você siga o exemplo de vida deixado por Jesus. Em tudo o que você vai fazer, você deve seguir o exemplo de Jesus. Em tudo que você for fazer, você deve seguir o exemplo de Jesus. Em todas as circunstâncias que você vive, todos os problemas que se apresentam a você, você deve resolver esses problemas conforme Jesus resolveu os problemas. Mas de repente você pode estar pensando, tá bom, eu estou enfrentando um problema no casamento, mas Jesus não deixou nenhum exemplo de como resolver problemas do casamento, porque Jesus não foi casado. Então, como eu posso seguir o exemplo de Jesus, por exemplo, no casamento, se Jesus não foi casado? Bom, existe duas questões aqui. Na verdade, o teu casamento ele é uma mera figura do casamento de Jesus. Porque Jesus sim casou. Né? Jesus casou com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E Paulo afirma que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, em primeiro lugar, é falso que Jesus não tenha casado. Jesus casou, Jesus tem uma esposa, Jesus tem uma noiva. Então, Jesus sim é casado, mas num certo aspecto, Jesus não é casado de fato, porque Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo, Jesus de fato não tomou uma esposa. Jesus não se casou com nenhuma mulher. Mas a questão é a seguinte: o que nós afirmamos antes? Nós afirmamos antes que Jesus, em tudo, ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. E quando eu falo lei de Deus, aqui eu estou usando a lei de Deus como o salmista faz o Salmo 119. No Salmo 119, praticamente todos os versículos do Salmo 119, ele fala acerca da lei de Deus, da palavra de Deus, os decretos de Deus, os preceitos de Deus, e assim por diante. E todas essas palavras, todas essas expressões, nada mais são do que palavras para se referirem à palavra de Deus como um todo, à Escritura. Então, quando eu falo que Jesus obedeceu toda a lei de Deus, eu estou usando lei de Deus aqui como sentido de Escritura. Jesus obedeceu toda a Escritura. Então, ainda que Jesus não tenha deixado um exemplo prático de como um homem, como resolver um problema no casamento, a gente sabe que se Jesus tivesse tomado uma esposa e ele enfrentasse problemas no casamento, como ele resolveria esses problemas que estava enfrentando no casamento? Através da obediência à palavra de Deus. É assim que ele resolveria. Então, quando nós afirmamos que você deve, em tudo aquilo que você vai fazer, você deve seguir o exemplo de Jesus, é isso. O exemplo de Jesus não é tanto o relato de Mateus mostrando o que Jesus fez em determinada circunstância. Não, o exemplo de Jesus é um exemplo de obediência em todas as circunstâncias. Jesus obedeceu a palavra de Deus em todos os aspectos da palavra de Deus e em todas as circunstâncias da sua vida. Não importa o que acontecia com Jesus, Jesus obedecia a palavra de Deus. Não importa se a obediência dele à palavra de Deus tornaria a circunstância dele mais difícil. Porque a gente pode pensar quando os confrontos de Jesus com os judeus estão se tornando cada vez mais
ferozes, a gente pode dizer assim, e existe cada vez mais um desejo aberto por parte dos judeus de prender Jesus e matar Jesus, Jesus poderia pensar o seguinte: não, se eu continuar sendo fiel à palavra de Deus, se eu continuar obedecendo a palavra de Deus, eu vou me dar mal. Eu já estou mal aqui com os fariseus, eu já estou mal aqui com os escribas, com os saduceus, com os sacerdotes, eles não estão gostando muito de mim, eu sei que eles estão procurando alguma ocasião para me prender e para me matar. Se eu continuar sendo fiel a Deus, se eu continuar obedecendo a palavra de Deus, realmente eu vou ser preso e vou morrer, então eu não vou mais obedecer. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus foi obediente até o fim, mesmo que a obediência tenha tornado a sua circunstância pior. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa a circunstância que você esteja enfrentando, você deve obedecer à palavra de Deus. E eu estou modificando aqui um pouquinho o meu manuscrito, tá? Eu quero achar aqui exatamente algo que eu escrevi hoje. Aqui. A ideia bíblica de ser guiado por Deus é muito diferente da ideia que muitos cristãos têm do que significa ser guiado por Deus. Se você for hoje, depois do culto, se você for procurar no YouTube, coloque ali como ser guiado por Deus, como ser guiado pelo Espírito Santo, alguma coisa assim. Você vai ver que a maioria dos vídeos vai ensinar para você a ideia de que ser guiado por Deus é mais ou menos o seguinte: é Deus te dando uma revelação do que você deve fazer em determinada circunstância. É mais ou menos assim: eu tenho oportunidade de viajar para tal lugar agora, mas eu também poderia fazer uma outra coisa. Eu quero ser guiado por Deus nessa circunstância. Então eu quero que Deus me diga o que eu devo fazer. Como ouvir a voz de Deus? Paulo jamais escreveu acerca disso, né? Olha, vocês aí em Coríntios, vocês devem aprender a ouvir a voz de Deus. Ou vocês aí de Efésios, ou os Colossenses aqui, vocês devem aprender a ouvir a voz de Deus. Não, Paulo jamais ensinou isso. Paulo jamais escreveu isso, porque a ideia bíblica de ser guiado por Deus não tem nada a ver com essa ideia moderna que nós temos de ser guiado por Deus. De novo, alguns crentes imaginam que ser guiado por Deus significa receber uma revelação do que Deus quer que nós escolhamos. Né? Nós temos várias possibilidades aqui, então nós achamos que ser guiados por Deus é Deus nos dizer exatamente qual das opções nós devemos escolher, a opção A, a opção B, a opção C. É isso que os crentes modernos têm como ser guiado por Deus. Biblicamente falando, ser guiado por Deus não tem nada a ver com isso. Biblicamente falando, ser guiado por Deus nada mais é do que obedecer à Escritura em todos os seus aspectos e em todas as circunstâncias da vida. Isso é ser guiado por Deus. Ser guiado por Deus não é, agora Deus me diz qual roupa eu devo usar hoje à noite no culto.
Porque eu aprendi lá com um apóstolo tal que as cores têm significados espirituais diferentes, então eu quero saber qual roupa o senhor quer que eu use hoje. Não, isso é misticismo. Isso é paganismo. Sabe qual roupa você deve usar? Aquela que cobre a tua nudez de uma forma digna. Essa roupa, né? Vamos pensar na mulher, né? Porque normalmente a roupa que Deus quer que a mulher crente use é aquela que cubra o seu decote. É aquela que de repente não ressalte tanto as suas curvas e não venha tentar os irmãos da igreja. Essa é a roupa que Jesus quer que a mulher use. Isso é ser guiado por Deus, não é? Não é esperar que Deus me diga, não, é essa peça de roupa aqui que tu vai usar. Não. Ser guiado por Deus é eu estou diante de um dilema. Dilema, né? 2 opções. Trilema, 3 opções. 4 opções, não sei qual seria a palavra, mas de qualquer forma, qual daquelas opções te torna mais semelhante a Jesus? Qual daquelas opções te leva a uma obediência mais profunda e perfeita à palavra de Deus? É aquela? Então é aquela que tu deve escolher. Isso é ser guiado por Deus. A gente pode abrir em Romanos 8. Eu estou modificando aqui um pouquinho a pregação, tá? A gente pode abrir em Romanos 8. Romanos 8, versículo 12. De que maneira, irmãos... De que maneira não, desculpa, eu estou lendo errado aqui. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Biblicamente falando, ser guiado por Deus nada mais é do que obedecer à Escritura em todos os seus aspectos e em todas as circunstâncias, porque é através dessa obediência à Escritura, em todos os seus aspectos, em todas as circunstâncias das nossas vidas, que pelo Espírito Santo nós mortificaremos as obras do corpo, os feitos do corpo, que é o pecado. E é isso que é ser guiado por Deus. Ou mais precisamente, é isso que é ser guiado pelo Espírito Santo, a saber, a mortificação do pecado. Quando Paulo afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ele está se referindo ao versículo 13. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, que é o pecado, vivereis. O que é ser guiado pelo Espírito? É ser levado a mortificar as obras do corpo. É ser levado a mortificar o pecado. E como é que alguém mortifica o pecado? Como é que alguém mata o pecado na sua vida, a não ser obedecendo a Escritura em todos os seus aspectos e em todas as circunstâncias da vida? Então, na verdade, todos aqueles vídeos que você vai achar, se você fizer a pesquisa, né? Como ser guiado por Deus, assim por diante. Tudo aquilo ali deveria ser excluído do YouTube porque é perda de tempo. Imagina que alguém vai, de repente, gastar 5 horas vendo cada um desses vídeos. 5 horas perdidas. O tempo que alguém vai gastar lendo o livro do Kenneth Hagin, Como Ser Guiado, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, é um tempo perdido.
Porque o Kenneth Hagin, se ele queria escrever um livro tratando como alguém pode ser guiado ou dirigido pelo Espírito de Deus, ele deveria ter se detido aqui em Romanos 8, versículos 12 e 14. Ele deve ter feito uma exegese desse texto aqui e aplicado esse texto aqui. Dizendo, irmãos, ser guiado pelo Espírito é mortificar o pecado. Não tem nada a ver com né? Como eu falei antes, se tu fosse resumir aquele livro toda uma frasezinha, seria siga o teu coração. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com seguir a Escritura. Tem a ver com orientar-se por Jesus. Alguém é dirigido por Deus, alguém é guiado por Deus, alguém é guiado pelo Espírito Santo quando essa pessoa se orienta por Jesus. Quando ela olha para cima, quando ela começa a raciocinar de acordo com as coisas celestes e não de acordo com as coisas terrestres. As coisas terrestres é o seguinte, a mentira é a tua amiga. A mentira sempre te ajuda, né? Quantos aqui podem dizer que em algum momento mentiram para se desfazer de algum problema? Né? Todos nós, eu acho. Todos nós, em algum momento, pode ter sido uma mentira pequena, pode ter sido uma mentira grande, mas todos nós, em algum momento, usamos a mentira para fugir de algum problema. Isso é raciocinar de acordo com as coisas aqui da Terra. Quando nós raciocinamos de acordo com as coisas aqui da Terra, nós consideramos que a mentira a mentira só não é nossa amiga quando são os outros que estão mentindo para nós. Aí a mentira não é nossa amiga, daí a gente não gosta da mentira. A gente só gosta da mentira quando é nós que estamos mentindo, né? Mas quando alguém está mentindo para nós, aí não. Aí a mentira é feia. Aí a mentira é filha do diabo. Alguém é guiado por Deus quando essa pessoa, pela sua fé, foi unida a Jesus na sua morte, ou vamos seguir a ordem, né? Crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus. Tendo sido unida a Jesus em todas essas coisas, essa pessoa, estando aqui na terra, ela dirige a sua vida por aquele que está no céu. Ela se norteia por aquele que está no céu. Ela se orienta por aquele que está no céu. Ela aprende a raciocinar como Jesus raciocina. E Jesus raciocina sempre com base na palavra de Deus. Jesus toma a palavra de Deus como verdade e ele sempre raciocina com base na verdade da palavra de Deus. E é isso que essa pessoa faz. Em todas as circunstâncias da sua vida, ela raciocina de acordo com a palavra de Deus. Ela se sente tentada pela mentira. Ela percebe, se eu mentir aqui, acabou o problema. Mas não, eu não vou fazer isso. Eu vou seguir Jesus, eu vou me orientar por Jesus. Assim como Jesus submeteu à Escritura, eu vou me submeter também à Escritura. Eu vou me submeter à palavra de Deus. Eu vou me submeter a Jesus, o Senhor. Eu vou me orientar por Jesus, o Senhor, e vou me submeter à palavra de Deus. Isso é ser guiado por Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito. Porque ao fazer assim, a pessoa vai mortificar o pecado na sua vida, ela vai vencer o pecado na sua vida. Não que ela não vai enfrentar tentações, todo mundo vai enfrentar tentações até o final da sua vida neste mundo, mas ela vai vencer essas tentações. E mesmo naqueles momentos em que ela não vence as tentações, ainda assim ela vai voltar atrás. Porque a gente pode pensar em Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente pode pensar, mas como Davi poderia ser o homem segundo o coração de Deus? Que faria toda a vontade de Deus? Se Davi cometeu vários pecados terríveis. Ele adulterou. E não apenas adulterou, ele adulterou com a mulher de um dos seus melhores amigos, o que é pior, né? Porque uma coisa é tu adulterar com a mulher de alguém que tu não conhece. Já é ruim, né? Mas pelo menos tu não conhece o cara.
O pior é tu adulterar com a mulher de um amigo teu. Daí é pior ainda. Daí é uma traição dupla. E daí depois ele ainda matou esse cara. Ele mesmo não matou, mas ele deu ordens que acabaram na morte dele. E a gente pode pensar, como um cara assim pode ser alguém que Deus diz que é um homem segundo o seu coração, um homem que fará toda a sua vontade? Bom, a prova de que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que, de fato, fez toda a vontade de Deus, é que, tendo cometido esses pecados terríveis, ele se arrepende. Ele volta atrás. Diferente de Saul, que pecou e continuou pecando e não voltou atrás. Diferente de Absalão, né, que faz aquele golpe de estado contra Davi, ele peca e ele não volta atrás. Diferente de tantos outros que pecaram e não voltaram atrás. Davi voltou atrás, Davi se arrependeu. Ele cometeu aqueles pecados terríveis, mas ele voltou atrás. Ele se arrependeu. Então, ainda que aquele que está sendo guiado por Deus, ainda que ele ceda à tentação, ainda que ele peque, ele vai voltar atrás. Ele vai se arrepender. Ele estava se guiando por Jesus e ele estava sendo dirigido por Jesus a um destino de glória. Ele pegou uma saída errada, o pecado, né? Opa, errei. Tá bom, errou. Ele pegou a saída errada, ele conserta todas as coisas, tudo, ele consegue fazer o retorno, tudo, e agora ele está de novo na direção correta, em direção à glória. Isso é ser guiado por Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos à disposição para orientar a nossa navegação por este mundo, ainda assim, muitas vezes nós conseguimos nos perder. A gente pode pensar nessa missão agora, né, da NASA, que foi até a Lua. Na verdade, eles só, se não me engano, acho que eles só orbitaram a Lua uma vez e agora já estão voltando, se não me engano. Mas, de qualquer forma, a quantidade de cálculos que devem ser feitos, porque a gente pensa no sistema solar apenas o Sol aqui no meio parado, né? A Terra orbitando o Sol e a Lua orbitando a Terra, mas na verdade não está nada parado. O Sol também está se movimentando, o Sol também está orbitando o centro da nossa galáxia. Se a gente for observar todo o movimento, é um movimento, não vou usar aqui um termo, não vou usar caótico num sentido técnico, mas é um movimento bem caótico. Todos os cálculos envolvidos para, olha, vocês vão orbitar a Terra 2 vezes, daí vão chegar na Lua lá e vão orbitar a Lua uma vez, daí vão voltar à órbita da Terra e vão entrar de novo aqui na Terra. Todos os cálculos são cálculos complexos. E se ocorre um erro, esses astronautas morrem, né? Dizem que acho que foi na presidência do John Kennedy, dizem que o Kennedy ele tinha 2 discursos prontos para fazer quando o homem chegou à Lua, né? Quando os astronautas americanos chegaram à Lua. O primeiro discurso era um discurso caso tudo desse errado, caso aqueles homens não conseguissem sair da Lua. Né? Porque tudo bem, nós chegamos à Lua, nós pisamos na Lua, mas e se na hora de sair dá errado? Já era, aqueles homens morreriam lá. Né? Então ele tinha 2 discursos. Um discurso falando acerca do sacrifício daqueles homens, que agora ficariam mortos na Lua,
e o discurso que de fato ele fez, que era um discurso de sucesso, né? Nós chegamos à Lua e assim por diante. Então, mesmo com toda a tecnologia que nós temos à nossa disposição para orientar a nossa navegação pelo mundo, pelas nossas cidades e até mesmo a nossa navegação pelo sistema solar, ainda assim, muitas vezes, nós conseguimos nos perder, né? Às vezes o problema está no GPS, que por algum problema, por alguma razão ele deu um problema, ele não calculou a rota de forma correta, ou às vezes foi a gente que não soube seguir a orientação do GPS. Mas de qualquer forma, com toda a tecnologia que nós temos, muitas vezes nós conseguimos nos perder. Jesus, por outro lado, é um sistema infalível de navegação espiritual por este mundo. E quando eu falo navegação espiritual, a gente tem que entender que tudo na nossa vida é espiritual. A gente gosta de fazer uma dicotomia entre as coisas que são do espírito e as coisas que são do mundo, como se o mundo fosse como se o reino do mundo dissesse respeito à tua vida com a tua família, aqueles que são incrédulos, no teu emprego, e assim por diante. Não. O mundo é um reino, mas não é um reino que domina sobre essas áreas. Na verdade, ou você vive em toda a tua existência neste mundo, ou você vive conforme Deus, ou você vive conforme o mundo. Tudo é espiritual. A tua família é espiritual. O teu casamento, os teus filhos, o teu relacionamento com os seus filhos, o teu emprego é espiritual. O que você faz, o trabalho é espiritual. E Jesus é esse sistema infalível de navegação espiritual, pelo qual você pode, não apenas pode, mas deve se guiar no casamento, na família, no trabalho, no teu relacionamento com os teus amigos, seus familiares, relacionamento com os vizinhos, assim por diante. Tudo que diz respeito à tua vida, você deve se orientar por Jesus, que é esse sistema infalível de navegação espiritual. E se você se orientar por Jesus, você certamente será guiado por Deus a esse destino de glória e bênção que vai se manifestar quando Jesus voltar. A gente pode voltar em Colossenses 3. Como eu modifiquei a pregação aqui, a gente não chegou nos versículos 3 e 4. Né? Mas Colossenses 3... Eu vou ler os 4 versículos aqui novamente. Portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Esse destino de glória e bênção, ele vai se manifestar quando Jesus voltar. E se você se orientar por Jesus, você vai chegar a esse destino de glória e bênção. Quando Jesus se manifestar, Ele vai te manifestar com Ele. Vós os manifestareis com Ele. Ele vai te apresentar junto consigo próprio. Ele não vai se apresentar sozinho. Ele vai se apresentar... Ele vai te trazer junto com Ele. Ele vai trazer todos aqueles que se orientaram por Ele também. Qual o destino que você almeja para si mesmo? Essa pergunta é um tanto quanto desnecessária, porque qualquer pessoa diria, não, se só existem 2 destinos, um de glória e outro de vergonha, um de bênção e outro de maldição, certamente eu quero destino de glória e bênção, eu não quero destino de vergonha e maldição. Então, por isso, a pergunta é um tanto boba, né? Um tanto desnecessária. Mas a pergunta é necessária
para demonstrar o seguinte: se você deseja o destino de glória e bênção, é necessário que você se oriente por Jesus o Senhor. É necessário que, assim como Jesus se submeteu à palavra de Deus, você se submeta à palavra de Deus. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja mais fácil desobedecer à palavra de Deus. Mesmo que a desobediência à palavra de Deus resolva todos os seus problemas. Se você rejeitar a Jesus, se você não quiser se orientar por Ele, se você não quiser se submeter à palavra de Deus, o teu destino será um destino de vergonha e maldição. Mas se você se orientar por Jesus, se você se nortear por Cristo o Senhor, se você se submeter à palavra de Deus, você não apenas vencerá o pecado, como de fato será guiado por Deus, por Jesus, a um destino de glória e bênção. Então, oriente-se por Cristo Senhor, submeta-se à palavra de Deus e Ele te guiará a um destino de glória. Amém.